Se você é casado ou quer casar, esse vídeo é para você. Fica até o final que hoje nós vamos mudar as finanças da sua casa. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Meu nome é Patrícia Santos, sou consultora financeira licenciada no Canadá e no Brasil. E hoje eu quero trazer esse assunto que é tão discutido, mas pouco aprendido, vamos dizer. Finanças para casais. E por que eu gosto tanto de trazer esse assunto? Bom, porque eu sou casada e a minha casa tem prosperado porque nós temos administrado as nossas finanças de forma conjunta, com um objetivo, um caminho e uma direção. E aqui, já iniciando o vídeo, eu quero direcioná-los. Por quê? Vocês têm que entender que finanças para casais é você dar a mão para uma pessoa e vocês literalmente caminharem para o mesmo caminho. Um objetivo, uma direção e um foco. Agora vamos falar um pouquinho dos princípios. O que nós precisamos tratar como casais para que as finanças cresçam e desenvolvam com uma certa harmonia dentro de casa. Bom, vamos pensar o ponto de partida é vocês terem uma bela de uma conversa, e eu diria, uma conversa que tem que acontecer antes até de casar. Mas caso vocês casaram, não tiveram, vocês querem que isso dê certo, que esse casamento dê certo e que as finanças de vocês acompanhem isso, vocês vão precisar ter essa conversa a partir de hoje. E essa conversa, ela precisa ser direcionada à definição de objetivos, definição de projetos e definição de papéis dentro desse projeto. Para isso, vocês vão precisar falar de valores e o que é importante para cada um e o que não é aceitável para cada um. Por que isso, Patrícia? Porque o que é importante, às vezes é muito mais fácil. Agora, se o que é importante para você não é aceitável para o outro, vocês vão ter um grande conflito ali no meio do caminho. Então, nós precisamos entender o que é importante, mas também o que não é aceitável. E eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, para mim, é extremamente importante viajar, conhecer novos lugares. E eu quero fazer isso como um perfil de vida. Eu quero ser uma blogueira sobre viagens. Agora, para o meu marido, é inaceitável que a esposa viaje sozinha, fora da família. Vamos dizer, um exemplo. Olha, como que eu vou fazer isso? Então, nós temos que alinhar as duas coisas. Então, para eu ser uma blogueira de viagem, eu preciso garantir que a minha família estará junto comigo. Caso contrário, eu tenho um problema. Porque o que não é aceitável para ele, eu estou colocando como prioridade para mim. E aí, em algum momento, vai ter um conflito grande que pode se causar a quebra desse casamento, a quebra dessa parceria. Então, nessa reunião, vamos recapitular o que vocês vão definir nessa reunião, porque essa reunião vai ser crucial para dar o ponto de partida para essa construção de progresso dentro de uma família, dentro de um casal. Valores, e dentro dos valores eu coloco o que é importante para cada um e o que é inaceitável para cada um. A partir daquilo, nós vamos colocar goals, objetivos. E a partir dos objetivos, nós vamos traçar projetos para atingi-los. Então, vamos continuar no exemplo. Agora, nós descobrimos que eu quero ser blogueira de viagem e eu preciso levar minha família junto nesse projeto de viagens. Para isso, então, agora nós temos um objetivo. Nos tornaremos uma família blogueira de viagens. Não é mais a Patrícia, agora é uma família que é blogueira de viagem. Ótimo. Esse é o nosso objetivo. Agora vamos traçar um projeto. Como que a gente pode fazer isso? Bom, para a gente viajar, nós precisamos ter fontes de renda passiva. Por quê? Porque eu não estarei vinculada a um trabalho. Para eu viajar para ser essa blogueira, eu não vou poder ter um trabalho fixo. Eu tenho que ter um trabalho
móvel ou melhor, fontes de renda passiva, porque independentemente se eu tenho um trabalho que eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu tenho horários fixos que eu não vou poder estar blogueirando, né? Eu não vou poder estar executando essa função. Então, ótimo, nós precisamos ter trabalhos que nos dão flexibilidade e que vão criar renda passiva. Por que nós? Porque lembra, não é mais uma blogueira sozinha, uma blogueira em família. Então, caso fosse um projeto no qual só a mulher viaja, o homem poderia dar um suporte, o homem poderia ter um trabalho fixo, mas nesse caso, não. Ambos têm que ter um trabalho flexível ou fontes de renda passiva. Tá entendendo como que funciona essa reunião? Então, tracei um objetivo. Agora eu tô entendendo o que eu preciso, quais que são as demandas, quais são os must-have desse projeto. Então, eu preciso de renda passiva, eu preciso de trabalho flexível, eu preciso de uma fonte, de um montante de renda que pague pelas viagens inicialmente. Porque, óbvio, eu quero ser blogueira porque um dia vou ter tudo de graça, mas hoje eu preciso pagar por isso. Então, eu preciso, sim, ter uma reserva para esse projeto. Então, vamos estabelecer budget para esse projeto, vamos estabelecer ações, ok, e tempo. Então, vou levar 5 anos para construir esse budget. Perfeito, 5 anos vamos construir esse budget. 5 anos nós trabalharemos em profissões diferentes, para que nós consigamos montar essa reserva. Nós já estamos criando tasks pequenas. Para eu ter um montante, eu preciso de um valor. Então, qual que é o valor? Meio milhão? Nossa, eu preciso de meio milhão para esse projeto? Não, talvez 100 mil para eu iniciar. Ótimo, então agora nós precisamos de 100 mil. 100 mil, em quanto tempo? Em 5 anos? A gente divide os 100 mil por 5 anos. Essa vai ser o valor que nós vamos ter que investir mensalmente. Tá entendendo como que é o projeto? Vocês têm que ir quebrando esse goal grande em pequenas atividades. E aí vocês vão chegar lá na frente. Tá, Patrícia, mas é só ter um goal, um objetivo, tá tudo certo? Não. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que se vocês tiverem budgets separados, objetivos separados, rendas separadas, como que vocês vão caminhar junto? Então, eu indico, sim, que vocês tenham uma conta conjunta. Tem que ter conta conjunta. Casal unido, finanças unidas. Simples. Mas Patrícia, aqui a gente precisa construir o credit score, temos que ter contas separadas. Eu entendo, tem essa conta separada. Gerencie algumas despesas de forma separada para que você construa o seu credit score, mas lembra, pelo menos um budget só. Mesmo que você tenha essas contas separadas, um budget só. E as reservas e os investimentos estejam em conjunto. Então, vocês podem até trabalhar as despesas correntes para construir o credit score, mas os investimentos construa junto. Outra coisa, crie um grupo no WhatsApp, no qual tudo que vocês comprarem, vocês precisam enviar para esse grupo. Por quê? Isso gera um controle orçamentário maior. E gera também uma união, porque agora, se você sabe que você tem que enviar tudo que você comprar, você vai pensar 10 vezes em comprar besteiras que o seu parceiro já não gosta, já não concorda. Vocês vão criando uma unificação de mentalidade. Então, não é só agora ter um goal em um projeto. A gente tem isso no papel. Mas como que a gente passa para a vida real? A gente vai passar para a vida real assim, criando esse grupo, criando esse comportamento de você enviar tudo dentro desse grupo. Faça reuniões semanais ou mensais, quinzenais, da forma que você conseguir. Eu gosto de reuniões semanais. Por quê? Porque você tem mais ajuste, você consegue olhar melhor o mês. Mas às vezes na correria da vida a gente não consegue. Então, tenha pelo menos uma reunião mensal na qual você olha tudo junto com o seu marido, junto com a sua esposa, com o seu parceiro, para que você tem esse direcionamento no dia a dia. Ou seja, para que esse plano que nós fizemos, esse projeto que nós fizemos, seja transformado para algo real, algo tátil, né? Que você consiga tocar. Terceiro ponto. Muito questionamento em quem paga Y, quem paga Z. Bom, porcentagem da renda.
porcentagem da renda. Por quê? Porque vocês têm que entender que a reserva, ela é única. Eu não posso ter investimentos separados. Ai, Patrícia, mas eu quero ter um investimento para fazer um botox. Ok, se estiver de acordo com o marido, vocês vão ter uma caixinha ali, né, no caso do Brasil, para o botox. Ou aqui, o investimento em uma conta não registrada para o botox. Mas é em acordo com ele. Então, ele não, independente se é um objetivo individual, ele tem que ser conversado em casal. Então, não importa se é o botox para você ou a troca de carro para o seu marido. Ele tem que ser definido em casal e aquela reserva, aquela construção de poupança, de investimento, é construída juntos. Ou seja, não é porque é meu botox e o carro dele que só ele investe para o carro dele, só eu invisto para o meu botox. Lembra que os investimentos são uma coisa só. E as prioridades vão ser definidas dentro dessas reuniões que vocês terão. Então, em relação às despesas, óbvio, todo mundo contribui como um só, e eu diria que é uma renda só. Então, não há nem necessidade de você dizer eu pago o aluguel, ou eu pago a luz, o outro paga... Não. É uma renda só. Então, se eu ganho 10, o meu marido ganha 10, a nossa renda da nossa casa é 20. Ah, vamos dizer que eu ganho 5, ele ganha 10. A nossa renda é 15. Não é porque ele ganha 10 que ele vai pagar o aluguel, que é mais caro, e eu vou pagar a conta de telefone, que é mais barata. Não. São 15 mil, e desses 15 mil eu vou tirar telefone, aluguel, todas as despesas. No final, nós vamos ter um saldo do nosso casamento, um saldo da nossa casa, um saldo do nosso business. Bom, eu não vou estender aqui, porque eu adoro esse assunto, é um assunto que me move, porque eu vejo resultados na nossa vida gerenciando dessa forma. Quando você tem união, quando você tem união de objetivos, você tem um caminho só, se vai mais longe. Agora, uma casa que é dividida entre dois caminhos, dois objetivos, duas intenções, óbvio, ninguém caminha para lugar algum, porque vocês estão já divididos dentro do casamento. Imagina se vem algum problema, obviamente. Tem um exemplo, vou terminar esse vídeo com uma história real, tá? Um casal, eles tinham tudo separado na casa, cada um tinha suas despesas, e a moça ficou grávida, né, a mulher ficou grávida, e ela tinha todo um plano de ter o filho natural, sem utilização de epidural, de nada. Entretanto, a gente sabe, a vida acontece, então tem um plano e a vida acontece no meio do plano. E ela não conseguiu entregar de forma natural. Ela precisou de epidural, ela precisou de ir para o hospital, ela precisou ficar internada, e tudo isso teve um custo. Essa história é de um caso nos Estados Unidos, então você imagina quanto que foi o custo, não foi brincadeira. E aí o marido virou para ela e falou que ela tinha que arcar com todos os custos. Ele não arcaria com todos os custos porque foi decisão dela ter gastado com epidural e tudo aquilo. Então, posso falar para você? Se vocês dividem as contas em casa, se vocês têm contas separadas, se vocês compram as coisas de forma separada, se vocês não têm alinhamento, em algum momento uma história como essa vai acontecer dentro da sua casa. Em algum momento, o marido vai dizer para a esposa que ele não vai arcar com tal despesa porque a decisão foi dela. E isso pode acontecer também com o outro. Em algum momento, um dos dois pode perder o emprego e a pessoa tem que se sacrificar o que era importante para ela, porque agora ela não tem uma fonte entrando e, obviamente, o parceiro não vai ajudar. Por quê? Porque as contas são separadas, os objetivos foram desenhados separadamente e as prioridades não estão alinhadas. Então, gostaria de terminar esse vídeo com essa história para que vocês entendam o problema que vocês geram quando vocês não estão alinhados. Casou? Confia. Se não confiasse, não casa. Tá bom? Se não confia, não casa. Beijo no coração.